Seja bem-vindo a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. E nós estamos com a série Direito de Família e hoje é o quarto e último programa dessa série. E eu tenho aqui comigo nos estúdios o professor Magno Batista, professor de Direito de Família da Unifil, do Núcleo de Práticas Jurídicas, da graduação, da pós-graduação e advogado já há 20 anos nessa área. Professor Magno, mais uma vez eu te agradeço pela tua presença. São 4 programas aí que a gente está gravando sobre direito de família. Existem muitas dúvidas, a gente precisaria de mais ainda para poder esclarecer, mas eu acredito que o objetivo tem sido atingido. Bom, no programa anterior finalizamos o programa falando da pensão alimentícia, né? E eu queria continuar com algumas perguntas ligadas à questão da pensão alimentícia. Você comentou no último programa que havia uma questão de necessidade, possibilidade, né, e proporcionalidade nessa concessão da pensão. Você falou quem poderia pedir pensão, quem teria que pagar. E eu queria saber o seguinte, como é que pode ser feito o desconto, o pagamento dessa pensão, né? No caso, nós estávamos comentando que a maioria dos casos é a mãe que acaba ficando com a guarda e pedindo a pensão, né? E esse desconto, ele pode ser feito em folha? Como é que é esse pagamento? Como é que ocorre esse pagamento? Como é que a mãe se assegura de que o pai vai fazer o pagamento e que ela possa contar com esse dinheiro, né? A lei permite que haja o desconto em folha do empregador. Então, o pai ou o devedor da pensão, ele pode ter descontado o valor através de um ofício que é encaminhado ao departamento pessoal da empresa e ele redireciona o valor para a conta indicada pela mãe. Exatamente. Já vem o desconto pensão. Só que antes disso, tem que haver o quê? Tem que haver uma fixação do valor da pensão. Ou eles estipulam em consenso e leva à homologação do juiz, então seria uma pensão consensual, livre ajuste entre os pais no tocante ao valor para a manutenção dos filhos, e isso é homologado pelo juiz. Ou através de ações, que pode ser uma ação pura de alimentos, o titular da ação é o filho, o menor, representado pela mãe, em regra, pelo genitor guardião, e o juiz, ele defere o valor da pensão, pode ser pedido uma liminar, via de regra é pedido uma liminar, provisório, alimento provisório, até que haja a comprovação real e efetiva de quanto que a pessoa precisa ou quanto que seria o ganho do pai. Esses alimentos provisórios aí, depois, se eventualmente o pai comprovar que podia pagar menos e tal, não devolve nada pro pai, não, né? Tem uma regra com relação aos alimentos, que os alimentos são irrepetíveis, né? Eles não são restituíveis. Então, mesmo que ele apresente a defesa até um certo tempo, ficou mantido um valor de meio salário mínimo, um salário. E com a defesa do pai, ele comprova que, né, ele não pode suportar aquele encargo, naquele patamar. Então, o juiz reduz, né, ou o próprio tribunal reduz, se houver um recurso. Então, aquilo que foi pago, ele não vai ser restituído, foi pago. Né, e outra questão, tem prestação de contas disso? O pai pode exigir ou se ele não exigir, a mãe não teria que prestar? Pode. O pai, ele tem, né, essa possibilidade de exigir contas da representante do menor, que via de regra é ela que administra o dinheiro. Então, se houver alguma dúvida, ele pode pedir a prestação para onde esse dinheiro foi alocado. E existe a possibilidade, por exemplo, vamos imaginar que quem está nos assistindo está pagando pensão alimentícia para o filho ou para os filhos. E em razão da crise econômica, a pessoa ficou desempregada, a pessoa conseguiu emprego ganhando menos. Tem a possibilidade de rever esse valor? Sim, os alimentos... Não tem prazo, ou seja, isso não transita em julgado e não... É uma questão interessante, porque o valor que for estipulado por acordo ou mesmo por decisão judicial, por uma sentença, né, ele pode ser revisto a qualquer momento. Se as condições mudaram. Exatamente. Então, o próprio código permite essa revisão. Para mais? Tanto para você pode majorar ou minorar, né, ou mesmo exonerar. Então, eventualmente, né, o filho, a gente estava dizendo do estudante. Isso. Então, ele completou 18 anos, está estudando e tem um emprego que ele pode se manter. Obviamente que o pai, ele pode pedir o quê? Ou a redução do valor, né? Ou a própria exoneração. Então, a gente diz que os alimentos fixados, eles não fazem coisa julgada material. Eles podem ser revistos a qualquer tempo. Faz coisa julgada formal naquele processo, mas uma ação revisional pode ser intentada a qualquer momento. Tanto pelo filho para aumentar, quanto pelo pai para diminuir. Exatamente. E no caso do não pagamento, o pai não faz o pagamento igual... A gente sabe que muita gente deve ter passado por situações assim nesse momento de crise que a gente viveu, ainda está, né, ainda sofrendo as consequências da crise. Qual que é a consequência
o pai não paga pensão. Podem ser sérias. Podem, né? Podem. Então, quais seriam as consequências? Uma vez fixados os alimentos, então, havendo um acordo homologado em juízo, então há um título formalizado, ou uma sentença, né, ou mesmo uma liminar, e esses alimentos não são pagos, aí o credor dessa pensão, criança, um exemplo da criança, ela teria que entrar com uma ação, né, de execução desses alimentos. Né? Então ele vai cobrar judicialmente, é uma outra ação. Né? Então ele vai cobrar os valores, né, e o pai, né, seria citado para fazer o pagamento. Só que aí há a possibilidade de duas modalidades de ação. Uma que a gente fala pode tramitar sob o rito de prisão civil, que é a única modalidade de prisão que é possível. Se ele não honra com aquela obrigação de pagar pensão, ele pode sofrer essa execução, inclusive com a possibilidade de prisão. Quantas parcelas ele teria que deixar de pagar para poder ser preso, por exemplo? Então, aí a lei, né, aí já é uma questão, né, que está no Código de Processo Civil. Então, o Código atual, ele regra lá no artigo no 528, que as 3 últimas pensões antes da ação, elas podem ser cobradas sob o rito de prisão. Então, exemplo, nós estamos num mês, venceu dia 10, o anterior dia 10, né, e o antecessor dia 10. São 3 meses. Ela pode cobrar esses valores sob pena dele ser preso. Então, ele tem 3 dias, ele recebe a citação, 3 dias para pagar, para provar que pagou, ou para apresentar uma justificativa, né, do porquê que ele não adimpliu aquela obrigação. Só que a lei fala que essa justificativa ela tem que ser realmente muito séria para evitar a prisão civil. Então, o desemprego como justificativa, ele, em regra, não é acolhido pelo judiciário. Nossa, não é. Né? Porque o fato de estar desempregado formalmente, não ter um emprego formal, não significa que ele não tem um ganho. Então, essas justificativas, via de regra, elas não são aceitas. E há o decreto de prisão. Então, uma justificativa realmente... Então, o pai, na verdade, assim, a mãe acaba esperando os 3 meses justamente porque às vezes... Não necessariamente. Não precisa, venceu um mês. Ela já pode cobrar. Ela já pode cobrar. Na verdade, a gente fala que a FOB não espera. Então, você não precisa esperar os 3 meses para fazer a execução. Mas se venceu um mês, ele não vai ser preso. Pode ser preso. Pode ser preso? Pode. As últimas 3. As últimas 3 e mais as que vencerem durante a ação. Então, se demorar 2 meses, 3 meses para ele ser citado ou para que a justificativa dele seja acolhida ou, na verdade, rejeitada, já venceram mais 6 pensões. Então, aquele valor originalmente executado pode ser 3x. Né? Então, o decreto de prisão não fica limitado aos 3 meses. Entendi. Pode ser 10 meses. Nós temos casos que... Seriam as 3 últimas mais do que vencer. E mais do que vencer. Às vezes demora, porque ele é citado fora de Londrina. Entendi. Eu achava que tinha que esperar 3 meses. Às vezes um ano. Não, então, né? Imediatamente. Exatamente. Como não espera, Exatamente. Né? E uma outra possibilidade é a penhora de bens. Então, aquelas pensões que são anteriores aos 3 meses podem ser executadas sob pena de penhora patrimonial do devedor. Aí não é prisão, mas é penhora de bens ou de salário. Aquelas que você está falando agora, as anteriores. Então você esperou um ano para cobrar. Você vai cobrar as últimas 3 sob pena de prisão e as outras 7, né, ou 8 ou 9. Pegar um veículo, um carro, pode, uma moto, salário, aposentadoria. Na verdade, a pensão alimentícia às vezes, exceção para penhora de ela tem Exatamente, ela tem preferência, né, mesmo que em regra o salário seja empenhorável. Para pensão, pensão essa regra não vale. Professor, eu vou encerrar esse bloco e a gente volta já. Não saia daí. O Ministério da Educação confirma: a Unifil é o melhor centro universitário do Paraná, com a maior nota no Índice Geral de Cursos. A Unifil lidera o ranking principal, com o melhor desempenho entre todas as instituições privadas de ensino superior do Paraná. Conquistou novamente o Conceito 4, o mesmo de grandes universidades públicas como o UEL, UEM e Federal do Paraná. Unifil, movendo o ensino de qualidade. Agende sua prova. Faça sua inscrição pelo site www.unifil.br. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Estou com o professor Magno Batista, professor do curso de Direito da Unifil. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando da pensão alimentícia, né? Você falou que pode penhorar, inclusive, a casa da pessoa, a casa própria, para pagamento de pensão alimentícia, né? Então, a gente viu que realmente a pensão alimentícia é algo que tem que ser cumprido, exatamente, porque senão as consequências são sérias. Podem, né, ser seríssimas. E agora vamos nesse bloco, que é o último bloco dessa nossa série, falar um pouquinho sobre a questão de direito sucessório, né, sobre a questão de herança.
No caso do falecimento de uma determinada pessoa, né, alguém falece, como é que fica essa questão da herança? Quem que herda, né? Então, às vezes, quem está nos assistindo, alguém acabou de falecer, ou o pai, ou a mãe, né, ou o avô. E como é que fica essa questão da herança? Quem que herda no nosso direito? O Código Civil ele regula a parte do direito sucessório, né? Tem regras específicas no tocante a esse tema. Então, a pessoa que, né, falece e tem herdeiros previstos em lei, esses bens são automaticamente já transferidos a esses herdeiros a partir do momento morte. Né? Seriam então, os herdeiros legais, no caso? Na verdade, podem ser os legais, que são os legítimos, ou inclusive os testamentários, né? Porque pode haver herdeiros em razão, né, de um ato de disposição de última vontade, que nós chamamos de testamento. Então, a pessoa ela pode, em vida, faz um testamento, indica, né, determinadas pessoas como herdeiros. No Brasil tem que ser alguém, o testamento tem que ser para pessoa. Não pode ser para um cachorro, pode ser para uma pessoa jurídica. Ah, tá. Pessoa física ou jurídica. Exatamente, né? Mas tem que ter personalidade jurídica. Entendi. Um animal, não. Então, se pode pergunta... gato, cachorro? Não. A gente vê em outros países, as pessoas acham exatamente, né? não é o caso aqui. Né? Então, no caso, ele pode ser herdeiro legítimo, aquele previsto em lei, ou testamentário. E a transmissão do patrimônio do falecido é automática, com a morte. É um princípio que o Brasil adota, que essa transmissão é automática. Mas, obviamente, que a formalização disso tem que ser feita através de um procedimento, que seja administrativo, em cartório, ou judicial, seria o inventário. Chamado de inventário. Exatamente. E aí, no caso, como é que é o inventário consensual? Quem que pode fazer? O inventário, a parte administrativa, né? E o inventário que tem que ser feito em juízo. Né? Não tem, às vezes é um litigioso mesmo, né? Às vezes tem um consensual em juízo também. Na verdade, assim, a exemplo da questão da separação, do divórcio em cartório ou, né, judicial, a mesma lei lá de 2007, né, ela vem e traz essas duas opções, tanto na separação e divórcio quanto no inventário. Então, o inventário em cartório, obviamente, tem que ser consensual. Precisa de um advogado. Os herdeiros, as pessoas que herdam têm que ser maiores, capazes, que pode ser maior e incapaz. Então, se tem algum incapaz, mesmo que maior, aí tem que ser juiz. Né, não pode fazer em cartório. E tem que haver consenso na divisão. Então, é possível fazer o inventário administrativo. Se morreu uma pessoa de idade, deixou todos os filhos maiores capazes, se todo mundo entrou num consenso, eles podem fazer podem em cartório. Procurar um tabelionato, assistidos por um advogado, que o advogado, a presença é obrigatória, ele tem que anuir na escritura. Exatamente. De acordo com a vontade juntamente com o cartorário, né? E é possível ser feito lavra-se uma escritura de inventário e partilha. Então, você não precisa do judiciário. E esse inventário, ele né, praticamente, ele supre qualquer... precisa transferir um veículo, precisa sacar o valor que estava na conta corrente. Então, essa escritura, ela vale para todos os efeitos. E quem não deixou bens nenhum, precisa também fazer o inventário negativo? Não há necessidade. Né? O inventário negativo é possível, desde que haja necessidade de prova de que não houve transmissão de bens em razão do falecimento. Mas não há necessidade. Né? Simplesmente, se não há bens, não há necessidade de fazer inventário. Há uma particularidade que, se houver saldo de fundo de garantia e saldo de PIS, PASEP, tem uma lei específica que diz que não precisa do inventário. Você pode fazer através de alvará judicial. Entendi. É um procedimento mais simples. Uma judicial, exatamente. Comprovando que é a qualidade de herdeiro, né, que há um saldo, ou se não houver o extrato, o juiz manda oficiar o banco para que apresente o saldo e é feito, né, através desse alvará, a destinação aos herdeiros. Né, aos herdeiros. Tem que ser feito judicialmente. E quando não tem, igual você falou, tem menores ou incapazes, aí é um consenso. Aí é um processo judicial, exatamente. Porque, via de regra, no inventário pode haver situações de divergência, que o juiz vai ter que solucionar. Então, por isso que só em cartório quando houver acordo entre todos. Quem que vai herdar? Como é que é feita essa divisão dos bens? A lei trata herdeiros legítimos, que são aqueles que a própria lei, né, traz o rol, né, o artigo 1829 do Código traz a relação. O cônjuge, ele herda. Exatamente. Então, esse 1829, ele traz a relação dos herdeiros. Então, né, os descendentes, né, em concorrência com o cônjuge, dependendo do regime de bens. Então, por isso que no regime de casamento, dependendo do regime, influencia na questão da herança. Alguns regimes tratam que o cônjuge herda
e tem regimes que o cônjuge não herda. Por exemplo, o regime parcial. Comunhão parcial. O normal. A maioria faz. Né? Então vamos lá. Pelo texto da lei, a comunhão universal o cônjuge não herda. Por quê? Porque ele já tem metade como meio. Ele tem a metade dele, ele não vai ter a metade mais uma parte daquilo que foi transmitido. Em tese dos filhos. Lembrando, o que é transmitido é a parte, né, do falecido. Então é do falecido. Então se eu tenho lá 2 imóveis, casado em comunhão universal... E tem 2 filhos. Entendi. Metade do valor, no caso, se fosse 2 imóveis... Por direito próprio. Ficaria por direito próprio do cônjuge, metade dos 2. Se fosse uma separação... E a outra metade dos filhos. Se for regime de separação obrigatória, também não herda. Tá? Se for comunhão parcial de bens, não herda sobre os bens comuns. Aqueles bens que foram adquiridos junto, durante o casamento, não herda, porque ela já tem metade. Dos bens particulares, ou seja, aqueles bens anteriores ao casamento, ou subrogados, ou herdados pelo marido, ela herda só sobre os bens particulares. Entendi. Então a gente tem que fazer... fazer... metade também para ela? Não, ela herda em concorrência com os filhos. Vai dividir com... Aí vai depender de quantos filhos. Se ela não tiver filhos ou não tiver descendentes, ela herda tudo. Então, em concorrência é junto. Né? Então, se não houver filhos e não houver ascendentes, então você não tem filhos. Quem que vai herdar? O cônjuge com os ascendentes. Pai, mãe, né? Se não tiver pai ou mãe, avós. Então em concorrência. Exatamente, em concorrência. Então, se tiver pai e mãe, 1/3. Se tiver só pai, ou se não for pai, mas for avô, ela recebe metade e os outros a outra metade. Se não tiver ninguém, ela herda sozinha. Em terceiro lugar, exclusivamente. Se não tem cônjuge, colateral até o 4º grau. Irmão 2º grau, tios 3º grau, primos 4º grau. Então essa é a regra. Né? E pode ser que haja testamento. Aí é quem você indicar, por testamento. E tem um limite no testamento? Por exemplo, eu tenho 2 filhos e sou casado. Aí eu quero testar, sei lá, para uma sobrinha que cuidou de mim na minha velhice. Vamos dizer que meus filhos largaram para lá, eu quero dar um apartamento para ela. Eu tenho um limite para testar ou não? Se houver, a lei fala que se houver herdeiros necessários, né, é uma qualidade específica de herdeiros. No caso, meus filhos, no meu exemplo. Herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro. Se houver pai, mãe, filho, avô, né, são herdeiros necessários, você pode dispor em testamento até 50% do seu patrimônio. Da minha parte, metade da sua parte, exatamente. Da parte disponível. Isso. Então a gente chama de legítima, é a parte indisponível. Né? Fica reservado a ele, aos herdeiros. No caso, se você não tem herdeiros necessários, né, se eu tenho irmão, você pode dispor de 100%. No meu caso, que eu tenho filhos, eu teria que... São herdeiros necessários. Metade dos meus bens da minha esposa... Até. Mas vamos imaginar assim, na hora de só para as pessoas metade por direito próprio dela. Por direito próprio dela, metade é dela. A outra metade. Outra metade é minha. Então seria 25 do total, exatamente. É metade da metade. Até, pode ser 10%, até a metade. Né, que a gente chama de legítima, que é a parte indisponível, né, nesses casos. Rapidamente, explica para a gente, como a gente está com tempo já para encerrar, como é que esse procedimento de inventário, se o custo dele é muito alto, como é que é isso? Se for em cartório, quando não houver incapazes e houver consenso entre os herdeiros, é o custo da escritura, aí vai ter uma tabela, que no Paraná é uma tabela progressiva, né, tem um limite, aí depende, né, é o código de normas que vai regrar. Então tem o custo da escritura, tem o custo do advogado, que a assistência é obrigatória, aí tem uma tabela também de honorários da OAB que regra, e tem a questão do imposto, que é o ITCMD. Que talvez seja o mais caro, dependendo ou não. É o imposto de transmissão, a alíquota é 4% sobre os bens que foram transmitidos por herança. Então vai depender. Exatamente. Então vai depender do montante de patrimônio, em si de 4% é um imposto estadual. Então há custos com a escritura, no caso se for judicial, com o cartório judicial, que os custos se equivalem, do advogado também, que são equivalentes, e do imposto. Então não há, em termos de valor, diferença entre você fazer em juízo ou administrativamente. Exatamente, o custo se equivale. Professor, eu quero te agradecer por esses 4 programas extremamente esclarecedores. Tenho certeza que o nosso telespectador vai aproveitar bastante esses programas, tá? E conto com a sua presença em outros programas. Foi um prazer. Tá? Muito obrigado. Eu conto sempre com a sua presença. E eu quero aqui, antes de despedir, deixar mais uma vez avisado a todos que a Unifil agora tem pós-graduação no direito civil, no direito de família, no direito penal,
no direito do trabalho, previdenciário. Então, se você já terminou uma graduação, mesmo que de uma outra área, tem interesse em fazer uma pós-graduação em direito, procure a Unifil. Os nossos preços são excelentes e a qualidade do curso é espetacular. Então, aqui está passando na tela o nosso contato, telefone, site. Entre em contato com a Unifil. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.